Irmãos, nós somos chamados para frutificar, todo crente. Não há um crente que tenha um chamado para o anonimato, no sentido de não fazer absolutamente nada no reino de Deus. Nós fazemos muito no reino de Deus. Nós fazemos parte de um corpo, integramos um corpo que é vivo. E num corpo vivo, onde todos os membros funcionam, tem as suas atividades necessárias para o equilíbrio orgânico. O dedão do pé, esse dedo grande, serve para equilíbrio. Você olha para ele, talvez você ache até feio, né? Aquela unha grande, no meu caso, né? Mas ele tem uma função importante, garantir o equilíbrio. Nós o utilizamos e nem percebemos. Na verdade, muitas das atividades que nós realizamos com o nosso corpo são, de certa forma, automáticas. Se você parar para analisar como tudo funciona de forma harmônica, desde que você se levanta, e eu fui ensinado, por conta dos problemas de coluna, até mesmo a levantar da cama. Quer dizer, eu levantava num salto, né? Aí a fisioterapeuta falou, não, cuidado, você não pode levantar assim. Você levanta rolando, devagarinho, né? Mesmo que você esteja atrasado, levanta rolando, devagarinho. Todo o corpo já funcionando. Não é só a mente, mas o corpo tem que estar sintonizado com a mente. E nós vamos desempenhando diversas atividades, das mais simples às mais complexas ao longo do dia, e nem percebemos como esse corpo funciona de uma forma tão harmônica. E atingimos os nossos objetivos. Os atletas, quando se fala a respeito de corpo, eles são desafiados a superarem os seus limites e os seus recordes. E eles vão além, e quando eles vão além, eles nem conseguem precisar avaliar que eles poderiam chegar naquele estágio de superação. E o corpo de Cristo, irmãos, é algo formidável. O corpo de Cristo tem a vida do Senhor, então nada pode destruí-lo, nada pode acabar com ele. Nós podemos sofrer abalos na história como nós já sofremos, seja com as perseguições, seja com o secularismo, o mundanismo, mas esse corpo continua vivo, porque é a vida de Cristo que está nele. Então é nesse sentido que essa manhã eu quero chamar a todos nós. Nós fazemos parte de um grande corpo. E nesse corpo todos têm funções. E o que eu quero que nós pensemos é quais funções nós estamos desempenhando. Porque, semelhantemente ao que nós desenvolvemos com o nosso corpo, muitas vezes não paramos para avaliar o que fazemos ao longo do dia. Geralmente, as pessoas que têm um pensamento mais acelerado, as pessoas que são mais meticulosas no planejamento, antes de dormir, elas pensam, amanhã eu tenho que levantar tal hora, fazer isso, aquilo outro. Tem um planejamento para o dia seguinte, mas a reflexão do que passou detalhadamente, a gente quase não tem. O que aconteceu ao longo daquele dia, o que nós realizamos ao longo daquele dia. Então, o que eu quero que você pense essa manhã é qual a sua função nesse corpo de Cristo. Desde a sua contribuição no dízimo, não importa se ela é grande ou pequena, é uma parte do todo, até as atividades que você realiza dentro da igreja ou fora da igreja, que glorificam e exaltam a Deus. Eu quero convidá-los, irmãos, primeiro nós vamos atentar só para uma verdade aqui, no Salmo 92, 12, até o finalzinho, o 15, diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então não existe idade para você frutificar. Na verdade, à medida que nós vamos convivendo mais com o Senhor, o nosso testemunho é fortalecido. Nós temos mais convicções de quem é o Senhor. Somos mais socorridos, somos mais bem-aventurados.
Observamos e testemunhamos diariamente a renovação das suas misericórdias, os seus salvamentos de forma inacreditável. Então o testemunho passa a ser mais forte, mais retumbante, mais reverberante. E é isso que o salmista deixa evidente aqui. Porque o justo estará com as suas raízes fincadas no Senhor. Quando fala casa do Senhor, é a presença do Senhor. Não importa se você pode ou não vir à igreja, mas as suas raízes estão no Senhor. Então você só consegue falar a respeito desse Senhor e testemunhar o que Ele tem feito na sua vida particularmente. Claro, o que Ele fez ao longo da história da redenção, testemunho na vida de outras pessoas, mas o que esse Deus tem feito na sua vida que você pode falar para o seu vizinho? É isso. Esse é o ponto aqui. Mas o texto que nós vamos meditar encontra-se no 4º livro de Moisés, chamado Números. Nós vamos lá para o livro de Números, no capítulo 32. Números 32. Geralmente o que fazemos reflete o que somos. Geralmente é assim. Fazemos, reflete o que somos. Geralmente, não de uma forma absoluta, mas geralmente é assim. Números, capítulo 32, verso 1 ao 23, diz assim: Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era um lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? É isso que eu quero que os irmãos guardem em mente. Além de pensar qual a minha função no corpo, será que é justo os meus irmãos irem à guerra, à frente, e eu ficar aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei a Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Parece até um contrassenso. Para que eles não viessem ao que Deus já havia dado a eles. Deus é quem deu. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Literalmente, andar em círculos. Literalmente, uma vida sem sentido. Literalmente, uma vida sem propósitos. Literalmente, situações que se repetem. Parece que a coisa não avança, porque não está fazendo o que o Senhor quer. Foi isso que aconteceu com eles ao longo de 40 anos. Verso 14: Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína.
Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, ou seja, à frente, até que levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Então voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, e se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos e de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Meus irmãos, como diriam os irmãos pentecostais, esse texto é muito forte. É muito forte mesmo. Nós estamos aqui num contexto de vitória, na verdade. Esta passagem surge logo após uma grande vitória que Deus proporcionara ao seu povo. A vitória sobre os midianitas. Deus dera uma estratégia a todo Israel, dizendo o seguinte: vocês separarão de cada tribo 1.000 homens. Ao todo, 12.000 homens pelejaram contra os midianitas. E Deus deu vitória, assim, sobrando para os filhos de Israel. Eles estavam recém-chegados de um tempo de vitória. E essas terras que eles estavam ali a possuir antes de atravessar o Jordão, porque a terra prometida estava após o Jordão. Os espias viram essa terra prometida, que é o que é referendado no texto aqui, é mencionado no texto aqui. Essa passagem que os espias viram a terra, e 10 desencorajaram toda uma nação. Apenas 2 insistiram que a terra era boa e que o Senhor a daria a Israel. Mas, irmãos, uma das lições que nós aprendemos aqui, já na introdução dessa reflexão essa manhã, é que uma igreja bem-sucedida, já adaptando para o nosso contexto, para a nossa finalidade aqui, uma igreja bem-sucedida depende da lealdade e serviços mútuos. Ela depende. Uma igreja que vai bem, uma igreja que prospera, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que faz missões, uma igreja que vê a graça de Deus, não apenas em seus ajuntamentos, mas para além dos ajuntamentos, nos seios familiares, na criação dos filhos, você vê a graça de Deus abundando, essa igreja depende de auxílios mútuos, depende da fidelidade dos seus membros e do serviço que eles prestam ao Senhor. Toda igreja, nós temos essa anomalia. Poucos vão à frente à guerra, a maioria fica na retaguarda fazendo não sei o quê. Certa feita, um pastor ministrando uma palestra, ele disse o seguinte: você quer medir o envolvimento de uma igreja? Perceba primeiro se os membros chegam no horário. Segundo, onde eles sentam no templo? Eles sentam atrás ou na frente? Eu já fui em igrejas, eu não estou brincando não. Preguei em igrejas que eu cheguei, a igreja não tinha muitos membros, era um templo grande, e era preenchida do meio para trás. Você ficava aqui na frente falando, você falava até mais alto, nem precisa porque tem som, mas o pessoal sentava do meio para trás. Eu não sei o que tinha do meio para frente de ruim para o povo sentar. Eu sei que a gente tem o costume de marcar o local, já tem um lugar que é nosso aqui, né? Meio que é nosso. Mas é sempre assim, existe essa anomalia, um número reduzido de crentes estão à frente no trabalho, carregando o piano, e um grupo está ali, assim voando, né? Sem, o que eu preciso fazer? Vou ficar por aqui, ficar quietinho, ninguém mexe comigo. Mas uma igreja depende da lealdade de serviços mútuos.
E aí nós temos do verso 1 ao 5 um pedido. O povo de Deus está chegando na terra que mana leite e mel. Finalmente, depois de 40 anos de jornada de caminhada, a Canaã. Ruben e Gade conquistaram uma determinada região antes da terra prometida. E eles se dirigiram a Moisés e expressaram que não desejavam prosseguir, mas ficar naquela região que haviam acabado de conquistar. E aí eles disseram em outras palavras o seguinte: aqui é muito bom, aqui é bom demais, tem pastagem para o gado, água e bastante terra. O que mais que nós queremos? Aqui tem tudo que nós precisamos para viver bem. Isso não te lembra uma parábola do homem que teve uma grande colheita e disse: olha, eu vou ampliar os celeiros, vou colher mais e vou ficar aqui tranquilo, sossegado. Não é, na verdade, o que nós procuramos: segurança, tranquilidade, estabilidade. Brasília tem esse negócio da estabilidade. Todos nós, eu falo por mim também. Há esse anseio de que você tenha ali locais seguros para você estar. Mais ou menos isso que acontece aqui. Eles viram uma terra altamente promissora para a criação de gado, que era o que eles... era assim, digamos, o mercado daquele tempo. Eles iriam prosperar muito nisso. E aí eles disseram para Moisés: nós não desejamos sair. Nós não somos mais guerreiros, nós somos agora agricultores, ou sei lá, nós somos criadores de gado. Nós agora não somos mais guerreiros. Ficaremos por aqui. Vocês podem ir, nós vamos ficar por aqui. Meus irmãos, a terra era especialmente apropriada para a criação. E afinal de contas, foi o Senhor quem dera todas aquelas terras. Então, pensando racionalmente, nada mais apropriado do que ocupá-las e fortificá-las. A proposta final deles foi essa: vamos fortificar toda a cidade, criar uma cidade, colocar nossas mulheres, nossas crianças. Mas tem um detalhe aqui muito importante. Eram as duas tribos de guerreiros mais relevantes na guerra. Eles tinham os melhores soldados. Os melhores. E eles estavam afirmando que não iriam mais guerrear. Não vamos mais, já atingimos o que queremos. E isso explica a reação de Moisés. Verso 6 ao 15, Moisés, não poderia ser diferente como líder, ficou furioso. Moisés percebeu que eles queriam desertar. No verso 5, quando ele diz: não nos faça passar o Jordão. E Moisés sempre levou em consideração a nação como um todo, bem como o desafio de conquistar e de tomar posse da terra prometida. Na concepção dele, era um pecado horrível qualquer uma das tribos retirar-se do conflito e deixar de fazer a sua parte na conquista. Porque, pela obviedade da situação, num corpo, irmão, se um dos membros falta, o outro vai ter que trabalhar dobrado. Isso é fato. Eu já relatei para os irmãos, quando eu torci o pé, e foi recente isso, o transtorno que foi, e eu fiquei pulando de um pé só, porque eu não queria usar aquela... Porque eu tinha acabado de passar por uma cirurgia de ombro, eu não poderia usar a muleta. Se eu usasse a muleta, o ombro saía. E o pé torcido. Então a teimosia do homem é grande, né? Não tem jeito, não vou ficar ali. Então andei de um pé só por umas 3 semanas. Comecei a colocar o pé devagarinho. Fiz fisioterapia. Quando eu melhorei do pé torcido, eu estava com outro pé com uma dor tremenda no peito do pé. Na planta do pé, uma dor enorme na planta do pé. Porque aqueles dias em que o outro pé estava ali se recuperando, eu usei demais o outro pé. Então é assim, irmãos, era essa a perspectiva que Moisés tinha. Quando alguém deixa de cumprir o seu papel, Deus vai levantar outro para fazer, mas talvez um irmão que já tem outra atividade. Aí vai ficar sobrecarregado. Então, era uma das tribos, era um pecado terrível para Moisés
eles abandonarem a guerra naquele momento. Moisés passa a dizer-lhes que estão seguindo o caminho de seus pais antes de ingressarem na jornada. Aliás, já estavam na jornada do deserto. Assim como os 10 espias haviam desencorajado, essa palavra é importante, uma nação inteira em Cades Barneia e levado o povo a perder, literalmente perder, 40 anos, perder a vida. Eles estavam seguindo pelo mesmo caminho. Essas duas tribos poderiam sim desanimar a Israel ao desistir logo na fronteira da sua herança. Muito perto. Muito perto. Assim como todos nós estamos muito perto da nossa herança. Todos nós. Essa semana, antes de ontem, o país aí ficou abalado com a morte que muitos dizem de prematura, mas nós sabemos que a morte não é prematura. Deus tem um dia determinado que cada pessoa vai. E a Bíblia fala que você ter longevidade é uma bênção, é uma dádiva. Mas sabemos que nem todos têm a longevidade. Longevidade é uma bênção de Deus. Mas tem pessoas que vão mais jovens. E uma das frases que as pessoas falaram da morte dessa cantora, que para mim o trabalho não valia absolutamente nada, falando trabalho, movimento feminista, eu não apreciava em absolutamente nada o trabalho dela. Mas era uma pessoa, tinha um filho, tinha família, né? Então, nesse sentido, temos que orar para que Deus conforte os familiares. Mas muito jovem, na perspectiva da sociedade, na nossa também. E o que os artistas que a conheciam diziam, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Até agora eu não acredito. Por quê, irmãos? Porque nós estamos muito acomodados a esse mundo. Nós achamos que vamos ficar aqui eternamente. Nós temos dificuldade de perceber que estamos apenas passando, que existe algo superior a ser conquistado na nossa jornada cristã. Muito superior a tudo que essa vida possa nos oferecer. Muito superior. E estamos engajados nesse corpo de Cristo. Estamos engajados na obra do Senhor. Ontem o nosso irmão, o presbítero Márcio, ministrou uma palestra sobre saúde financeira ao PH no encerramento das atividades. Tema altamente pertinente, relevante. E numa das reflexões que o nosso irmão fez, sobre o cuidado financeiro, sobre o poupar, sobre o preocupar-se com o dia de amanhã, um ponto que me marcou profundamente é: poupe que você vai poder ajudar outros. Você não vai ficar dependendo dos outros, mas você vai poder ajudar outros. E a nossa mentalidade muitas vezes é só a nós, é só a mim, só eu, só o meu bem-estar. Nem que eu me endivide para eu ficar bem, nem que eu fique endividado. Então não vou ter condição de ajudar outros. E num cenário de egocentrismo exacerbado com as finanças, geralmente as pessoas que devem têm dificuldade até de contribuir com o dízimo. Eu falo para os irmãos, a primeira coisa que acontece quando alguém se enrola mesmo, ela não consegue contribuir com o dízimo. Então, de fato, é preciso pensar que a nossa vida está para além desse mundo. Nós vamos viver com aquilo que o Senhor nos dá, viver bem e, se possível, repartir. Se possível. Deus está te dando condições para um nível de vida. Certamente, se eu perguntasse aqui, quem queria uma casa melhor? Todos queriam. Quem queria morar em outro lugar? Todos queriam. Quem queria um carro melhor? Todos queriam. Mas nós já aprendemos que querer não é poder. Então, contentar-se com o que Deus está oferecendo, que já é muito bom. E algo que até o nosso irmão falou ontem é que muitas pessoas queriam ter a sua vida. Mas você não consegue ter. Às vezes nós não conseguimos ter essa questão do contentamento. Aqueles homens cresceram os olhos naquela terra. E eles perderam o foco, perderam o rumo da vida naquela terra. Eu já contei para os irmãos a história de um presbítero. Ele deu um testemunho que ficou quase que 10 anos sem conversar com o irmão dele. 10 anos sem falar com o irmão. Você sabe qual foi o motivo da briga? E ele levou
o material é uma raridade, é uma relíquia praticamente. Quem é da época vai lembrar. Um quichute. Por causa de um quichute. Depois você pergunte para os homens o que é um quichute. É um tênis de jogar bola, borracha, muito horroroso. Muito horroroso. Porque o irmão dele usou o quichute para jogar bola. Os dois brigaram, ficaram 10 anos sem conversar. Ele disse, por causa disso daqui, de um quichute, eu fiquei sem falar com meu irmão. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, irmãos. Aqueles homens queriam desertar da função. Aquele povo foi retirado do Egito com uma finalidade última que era conquistar Canaã e não parar no meio do caminho, por melhor que fosse a terra. Eles tinham que conquistar Canaã. Essa era a ordem, essa era a orientação, sem distrações, conquistar a terra prometida. Aí, versos 16 a 19, nós temos a defesa dessas duas tribos. As tribos se comprometeram a estar preparadas para lutar. E nestas duas tribos, como eu disse anteriormente, havia os melhores guerreiros e soldados. Prometeram estar dispostos a lutar com seus irmãos até que Canaã tivesse sido totalmente conquistada. E eles disseram, nós vamos à frente. Então as duas tribos voltariam para o outro lado do Jordão depois que as outras tivessem recebido a sua herança. Mas antes de irem à peleja, eles desejavam fortificar as cidades para proteger as mulheres, as crianças e os currais para os seus rebanhos. Logo após essas edificações, eles se juntariam às outras tribos para cruzar o rio e enfrentar o inimigo. E aí nós temos o acordo do verso 20 até o 42, nós só lemos até o verso 23. E aí Moisés repete as promessas deles aos membros das tribos de Gade e Ruben e acrescentou uma palavra de advertência. Se eles não cumprissem suas promessas, estariam pecando contra o Senhor e o pecado deles os acharia. O pecado deles seria deixar de cumprir um voto, uma aliança, um pacto de peleja, de luta com os seus irmãos na tarefa que Deus havia chamado cada um deles para realizar. Meus irmãos, não existe nenhum mandamento que diz assim, se você não for à guerra, seu pecado vai te achar e Deus vai te matar. Não existe. Mas, na comunidade cristã, nós fazemos alguns pactos. Na IPB, nós temos o Pacto Federativo do Dízimo. As igrejas mandam dízimos ao Supremo Concílio. Na igreja primitiva havia um pacto também de contribuição. Por isso que aquele casal morreu no altar. E pensando numa igreja confessional, nós temos um pacto também. Os irmãos já notaram que quando nós recebemos por profissão de fé e batismo as pessoas aqui à frente, uma das sentenças, e a pessoa, pelo menos as pessoas que eu tenho batizado, né, e admitido na igreja por meio desse sacramento, eu nunca o faço sem a pessoa saber antes o que eu vou perguntar. Sempre mando os votos antes. Analisa cada sentença. Se você tiver dúvida, que se discordar não vai, né? Mas se tiver dúvida, me fala. A pessoa vai ler. E uma das sentenças é, você promete sustentar a igreja, vindo, participando, contribuindo. É um pacto é um pacto federativo que nós temos. É um pacto confessional. E geralmente as pessoas dizem sim. Então, quando eu não cumpro a minha função no corpo, eu estou quebrando esse voto, eu estou quebrando esse pacto. E geralmente as pessoas não cumprem. Claro que algumas podem adoecer, podem estar passando por uma tribulação intensa, precisam de um tempo para socorrer um familiar, uma coisa assim. Ok, isso aí pode acontecer. Mas mesmo socorrendo familiar, na tribulação intensa, você pode continuar testemunhando do Senhor lá. Falando do Senhor lá. E aqueles homens se acomodaram com o luxo da terra. Quais as razões para o comodismo? É que eu quero finalizar. Primeira razão que eles apresentam, ou que o texto nos apresenta, é porque a terra é boa. A zona de conforto é boa. Você está ali tranquilo, né? Quase que não ser atingido é muito bom.
A obra do Senhor geralmente nos expõe. Nós ficamos expostos. Quando você sai para uma evangelização, na própria igreja, às vezes o irmão desagradável, e aí você precisa lidar com aquilo. Eu já vi pastores dizerem, eu não vou ser pastor de igreja em tempo integral porque eu não quero ficar na mão do conselho. Entendimento totalmente errado do que é ministério. Ele não fica na mão do conselho, mas fica na mão do patrão. Para entender? Não dá para entender. Se vira um empresário, fica nas mãos dos impostos altos. Então sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter um cardo, um abrolho. Mas quando você tem entendimento de que há um propósito, um objetivo, você não vai estar nas mãos de A ou B, você vai estar nas mãos daquele que dirige toda a história. Nas mãos do Senhor. Sempre nas mãos dele. Sempre sob os cuidados dele. Então muitos procuram essa zona de conforto porque é boa. Pelo menos aparentemente. Uma outra razão para aqueles irmãos terem se acomodado ali naquela terra promissora foi o cansaço. Verso 9. Estavam há 40 anos peregrinando pelo deserto. 40 anos, irmãos, andando em círculos. Eles ansiavam por um tempo de tranquilidade, de descanso. E aí, quando nós olhamos para a vida de Jonas, Deus manda Jonas para o céu da boca da onça. Deus diz a Jonas o seguinte: você vai no seu inimigo, naqueles que te odeiam, porque os ninivitas odiavam os hebreus, e você vai pregar o arrependimento para eles. Só que a recíproca do ódio era verdadeira também. Os hebreus odiavam os ninivitas. E Jonas diz, não, eu não vou não. Não vou mesmo. Jonas, ao invés de seguir para Tarsis, ele pega um navio com destino a Tarsis, no sentido oposto a Nínive. Vai para o outro lado. Como se assim, vai para o plano piloto, ele vai lá para o sentido de Cocalzinho. Some naquela região. Porque para ele era mais cômodo estar naquela condição. E nós vemos um livro de Jonas sendo encerrado com o profeta amargurado, chateado. Mas chateado. Porque ele diz, Senhor, se eu pregar para eles, se eles se arrependerem, é capaz de o Senhor ainda perdoar eles. E foi exatamente o que aconteceu. Ele termina o livro amargo, mas chateado com aquilo. Então, quando Deus, irmãos, nos tira da nossa zona de conforto, isso gera desassossego, vai gerar muitas vezes a questão da renúncia. Vamos ter que renunciar a muita coisa por causa do Senhor, por causa da missão que Ele nos confiou. E por fim, irmãos, uma outra razão, e eu penso que é a razão principal da igreja hoje, é o comodismo, 32, 20 a 21. E a pergunta que eu faço é, quem quer ir à guerra? Nós não somos uma geração da guerra. Não somos. Em que os jovens, aos 18 anos, ou soldados já veteranos, quando havia uma situação de conflito, interesse da nação, eles colocavam à disposição do país as suas vidas. Eles iam para a guerra sem muita expectativa de voltar. O desejo era grande, mas talvez a realidade não satisfazesse. Porque havia uma causa comunitária, nacional, a ser pleiteada. E nós temos uma causa, que é a do reino de Deus. Muito acima dos nossos interesses particulares. Muito acima das nossas preferências. E existe uma guerra que nós estamos envolvidos. É uma guerra espiritual. No Brasil, uma guerra cultural. E a igreja precisa, de fato, assumir os seus postos, seja o trabalho que nós desenvolvemos aqui na nossa igreja, um trabalho muito bom, satisfatório com sociedades internas, departamentos, mas sempre com o mesmo objetivo, ou com a mesma consciência de que nós estamos numa guerra. Os valores estão em jogo, os valores do reino de Deus estão colocados em xeque.
E a pergunta que fica essa manhã, irmãos, a que eu fiz inicialmente: qual é a minha função? Ou quais são as minhas funções? Essa é a pergunta. Ainda que eu seja a unha do dedo pequeno do pé. Ainda que eu seja aquela unha. E os irmãos viram que a unha, quando encrava feiamente, é uma coisa ruim de você olhar. E quem está com a unha encravada dói, mas dói. Dói demais. Você, às vezes nem dá muita importância, mas quando está inflamado, então todas as partes são importantes. A minha palavra essa manhã, nesse período de renovação, talvez renovação das diretorias, ou recondução, reeleição, a gente não sabe, mas esse período de eleição, esteja disposto, disponível para aquilo que Deus quer fazer em sua vida. A vida do crente não se restringe apenas ao domingo, mas a nossa vida está muito além do domingo. O domingo é apenas um momento de culto, de adoração, de treinamento, mas nós saímos daqui e precisamos impactar o mundo que nós estamos vivendo. Você é crente na igreja, você é crente na farmácia, você é crente no mercado, você é crente no trânsito, você é crente na sua família, você é crente no seu lazer, você é crente em todos os momentos. Não só aqui, em todos os momentos. Então você é uma parte desse corpo que está se desenvolvendo, crescendo. Então que Deus nos ajude, irmãos. É um desafio grande e como eu disse, é uma guerra. Nós vamos ter conflitos, vamos ter situações que precisaremos de resiliência, que precisaremos da graça de Deus, que precisaremos de poder para passar por elas. Uma das falas mais marcantes que eu ouvi ali quando eu cursei o mestrado, eu não cheguei a finalizar, mas cursei o mestrado no Andrew Jumper, foi um pastor dizendo o seguinte: vocês que são pastores, há certos dias que vocês sentem uma presença que não é a presença de Deus. É a presença do inimigo mesmo. Dardos inflamados ali, te oprimindo. Te oprimindo para lhe desanimar, para lhe desnortear do alvo, do objetivo. Nessas horas, vocês precisam buscar a graça de Deus. Se refugiar no Senhor. E de fato, tem dias que são mais difíceis nessa guerra. Tem dias que parece que o inimigo vai prevalecer. Mas aí vem a misericórdia do Senhor. Então que Deus nos ajude, irmãos, a termos essa consciência e a ajudarmos os nossos irmãos. Que sejamos bênçãos nas vidas dos nossos irmãos. Há uma carência muito grande dentro e fora da igreja. Que nós sejamos essa parte do corpo saudável que socorre a parte do corpo que está ferida. Amém.